Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Mário Jorge, eu estou sempre aqui comentando alguma coisa sobre as ideias de Tom Campbell, publicada nesse livro My Big Toe, em português, que eu fui o coordenador da tradução desses livros, né? É um livro físico, né? Está à venda aí no nosso site, para quem se interessa. E eu queria comentar hoje um pouco, né? Porque um seguidor aqui do próprio Instagram me colocou uma questão, porque ele encontrou aí alguns artigos que comentam que existem experimentos científicos que são feitos sobre como é que as decisões são tomadas, né? Então esse povo põe medidores no cérebro, seja por eletroencefalografia ou por tomografia nesses experimentos, né? E tentam verificar, né, montar situações onde apareçam informações do cérebro através desses equipamentos, mostrando ou dando indicações de quando essas decisões foram tomadas, e eles, que são materialistas, né, em geral neurocientistas ou do gênero, o gênero científico em geral, que é muito materialista, e que busca aí a origem da consciência no cérebro, a consciência como sendo produto do cérebro. E aí, analisando e fazendo essas medições no cérebro, eles chegam a conclusões, partindo dos pressupostos que partem da realidade ser material e do cérebro ser biológico e material, e a consciência ser um acidente de percurso. Eles acabam chegando a conclusões onde ocorrem decisões alguns segundos antes dela ser manifestada e percebida por quem a está tomando, né? Então põe lá experimentos onde são apresentadas situações ou para ser imaginadas ou para ser visualizadas numa tela e colocam determinados botões, né, e tentam verificar o que está ocorrendo dentro do cérebro, né, pelo menos como energia em forma visual nesses exames, e quando que esses sujeitos de teste que se apresentam ali tomam essas decisões, avisam quando tomam e eventualmente se movimentam para escolher um determinado botão, né, que determina esta escolha ou aquela escolha. Bom, então as conclusões de alguns desses cientistas, eventualmente, claro, materialistas, é que parece que as decisões são tomadas automaticamente pelo cérebro antes que você tome sequer consciência de que está tomando essa decisão, né? E então, assim, eu só quero destacar, não quero discutir com os cientistas em si, né? E falar sobre essas conclusões a que eles chegam, mas qualquer conclusão, qualquer proposta de experimento, é isso que eu gostaria de deixar destacado aqui, depende dos pressupostos dos quais estão partindo, né? Então, eu ponho em prática uma ideia que se supõe determinadas coisas, pressuposições, e aí parto para montar experimentos que avaliem aquelas ideias de acordo com aquelas pressuposições. Na verdade, essas pressuposições, se não tomar cuidado, elas se transformam rapidamente em preconceitos, né? E aí, tem fora isso, as suposições e os preconceitos que já estão tomados antes daquelas pressuposições iniciais do experimento. Se o tal cientista não está atento para isso, né? E um deles é esse, obviamente, é o pior de todos, é aquele que pressupõe que tudo é material, que o mundo é objetivo e material. Isso é um preconceito, é uma pressuposição que está por baixo da maioria das pressuposições dos experimentos, sem que o cientista sequer perceba, porque ele faz parte desta cadeia aí que evoluiu com esses preconceitos, né? Com essa religião da materialidade, e aí parte para fazer os experimentos e aí extrai automaticamente, com o partir de pressupostos incorretos, extrai conclusões incorretas e às vezes aparentemente absurdas, né? Como esta de que o livre-arbítrio não existe.
Então, se eu estou me propondo a levantar a minha mão direita ou esquerda, neste momento, e eu levanto a esquerda ou eu levanto a direita, isso obviamente foi uma decisão minha, porque fui eu que iniciei todo esse processo, né? Independente do que a gente considere eu, né? Quando você propõe experimentos com condições fixas, isso aí se complica um pouco mais, porque esses experimentos, os cientistas têm conhecimento do que eles pretendem testar e o que eles pretendem fazer e propor para pessoas que não têm conhecimento do que vai ser feito em detalhe para poder ser os sujeitos isentos que os cientistas pretendem, ok? Porém, se você, como eu disse, né, se você pressupõe que a matéria é fundamental e que o mundo externo existe e que a consciência é um acidente de percurso da matéria pela evolução acidental na biologia de um cérebro, né, isto é um grande problema para você, porque vai ficar no seu caminho como cientista para poder avaliar estas coisas, né, uma das coisas é que, né, vamos lá, né, esta velocidade do mecanismo, a velocidade não é ilimitada, né? Na melhor das hipóteses, a mais alta velocidade que existe nesta realidade virtual é a velocidade da luz, que é a velocidade de rodar o programa, ok? Então vamos começar a falar em MyBigTool. MyBigTool é física digital, ok? Física digital baseada em consciência. Então, quando você começa a analisar as coisas de um ponto mais apropriado, que eu reputo como sendo as ideias de Tom Campbell e MyBigTool, você não está mais falando em materialidade, né? Então, você está falando em um ambiente virtual, baseado em informação, onde evoluiu, né? Onde o fundamental é a consciência, uma consciência primordial, fonte, que ajuda a criar o ambiente. E as consciências derivadas, parte dela, nós, seres conscientes, tá? Que vamos estar interagindo nesta realidade, trocando informação com a fonte e com as outras demais consciências e percebendo a realidade como sendo material, ok? Isto aí, você parte deste pressuposto, a coisa funciona de forma totalmente diferente, né? E é desse pressuposto que eu pretendo explicar para vocês, porque é o pressuposto que eu assino embaixo, porque as evidências que eu percebo, que eu tenho, assinam a favor das ideias que o Tom propõe neste livro MyBigTool e para a descrição da realidade do universo, ok? Da nossa existência e da nossa interação com as coisas. Porque faz todo o sentido do mundo, para mim, em função das evidências que eu tenho, e para ele, em função das evidências que ele tem, até onde eu tenho evidências, eu não tenho, obviamente, evidências de tudo, mas de algumas coisas, né, eu tenho as minhas próprias evidências das minhas próprias experiências, ok? E você pode ter das suas próprias, mas entender esse ambiente é fundamental, ok? Então, num ambiente virtual, numa realidade informacional, a evolução biológica parte, né, claro, da percepção que todos nós temos de que as coisas parecem ser materiais, que tem regras de programação muito claras nas regras que são descobertas pela própria física e pela biologia do funcionamento das coisas nesta realidade. Isso é uma descoberta de quais são as regras do jogo, as regras do programa. A física e a biologia nada mais são do que ciências que investigam e descobrem regras de como o programa funciona. Só que se você pensa que é material, né, você pensa que as regras são materiais. As regras não sei onde elas estão, né, numa realidade material, né, porque elas estão em algum substrato desconhecido que não faz parte da realidade, que obedece àquelas regras. Mas na ciência, na física digital, isso fica muito evidente que ocorre através de programação, ok? É exatamente como funcionaria numa simulação feita por nós mesmos. Isso não deixa a realidade menos válida, mas não é esse o meu ponto aqui hoje. Então eu estou usando, né, porque eu tenho que usar este contexto para tentar deixar claro para vocês a questão do livre-arbítrio, ok? Consciência existe, ela é fundamental e fonte de tudo mais, e ela está em evolução, são os dois pressupostos desta teoria. E para você evoluir, você participa de um processo onde existem oportunidades, opções, alternativas, e você faz escolhas
E essas escolhas geram consequências, é disto que se trata toda esta realidade virtual aqui, e a partir disso você cresce, se desenvolve e percebe o funcionamento, o potencial das coisas e pode fazer melhores escolhas, pode crescer, ok? Então, se você não pudesse fazer escolhas, para que existiria a consciência e o que ela estaria fazendo, né? E vai e viola o princípio de que a consciência é fundamental e que a evolução atua sobre essa pressão para evoluir, atua sobre essa consciência e que ela busca evolução. Como é que ela busca evolução? Experimentando coisas, fazendo escolhas, avaliando as consequências, aprendendo coisas e fazendo melhores escolhas, né, das próximas vezes. Então, como é que você vai evoluir, né, e como você efetivamente evolui, e você percebe, isso é uma coisa que você pode perceber, né? Você é uma pessoa que cresceu ou que aprendeu algo ao longo de toda a sua vida, você é uma pessoa diferente de ontem, você é uma pessoa diferente de uma semana, um mês, um ano, 10 anos, né, atrás, desde que você nasceu, você é a mesma pessoa, quer dizer, você não aprendeu nada, você não cresceu, então se você cresceu, como que você cresceu? Passando por experiências, aprendendo através de decisões certas e erradas e novas escolhas, né? E retroalimentando isso. É um processo que a gente percebe que é óbvio que existe, né? A própria natureza está repleta disso, né? A evolução biológica se deu através da oportunidade de experimentar várias coisas diferentes e aquelas que são melhores, né, que dão mais resultado, acabam seguindo em frente. Isso, né, de uma forma mecânica, até ignorante, né? Assim, não consciente, né? Consciente em algum grau, claro, nada é completamente inconsciente, mas não talvez num grau decisório por opção de escolha, como a consciência humana permite, né? Mas através do processo de acertos e erros e que as coisas mais eficientes acabam funcionando melhor e tendo mais êxito e prosseguindo adiante. Assim é a biologia. A evolução da consciência, ela é um pouco mais profunda e com mais opções do que a evolução da biologia. Mas a evolução da biologia é um reflexo da evolução da consciência. Afinal, tudo é criado pela consciência e tudo tem algum grau de consciência envolvido, ok? E o livre-arbítrio está totalmente amarrado nisso. Então, dentro desse aspecto, né, como é que ocorre esta questão do que esses cientistas estão distorcendo por ter um paradigma materialista, né? Quem toma a decisão é a consciência. Consciência, você, o ser consciente, aquele que está lá no fundo e que tudo observa e que tudo percebe, né? E que às vezes pode ficar totalmente quieto, ainda percebe que continua existindo, mesmo que suspenda os pensamentos e as sensações do corpo, né? Aquele observador final, último, a última camada lá de observação interna sua, que percebe todas as suas percepções, todas as suas visões, audições, sentimentos, sensações internos e relacionados ao que aparentemente ocorre fora, né? Esta última percepção sua é a sua consciência, é o que você é e é o que toma as decisões, ok? E que para implementar isso vai passar por um processo, né? Porque ela percebe todas estas coisas, a consciência, inclusive não só a consciência fundamental. Outra coisa interessante de entender aqui, que você pode ver através de outros vídeos, é qual é o mecanismo de funcionamento da realidade. Se ela é virtual e ela é construída de uma forma virtual, né, os cálculos das possibilidades futuras já são feitos pelo sistema em função das coisas que você tem e pode escolher. Isso não está pré-decidido, mas está pré-calculado. Para quê? Para que isso possa ser rapidamente apresentado para você. Imagina que algo era apresentado para você, aí você pensa, analisa, toma uma decisão, aí o sistema vê que decisão você tomou e aí ele vai criar as imagens necessárias para dar prosseguimento na realidade, mostrando telas para você, né, sobre aquilo que você decidiu. Então você ia tomar uma decisão e ficar parado ali esperando a tela atualizar, né? A grosso modo, é claro que estou explicando a grosso modo. Então o sistema pré-calcula muitas possibilidades na sequência para frente e em função daquelas decisões que outras possibilidades podem aparecer e que outras decisões podem ser tomadas, deixa aquela rede, aquela árvore decisória disponível, pré-calculada, para poder rapidamente fornecer a imagem para você. Você não percebe em nenhum momento
né, nenhum intervalo de parada entre uma coisa e outra, né? Então, dentro da definição desta programação, isso tudo se passa muito rápido. E mesmo que você decida por algo que não estava pré-calculado, ele também tem flexibilidade e agilidade suficiente para isso. Mas, de qualquer forma, o grosso das possibilidades né, estão calculadas e disponibilizadas. E quando você escolhe, né, quando a consciência fundamental tem acesso inclusive às possibilidades futuras, quais são. Então, ela pode primeiro acessar, dependendo da situação, possibilidades futuras e tomar com antecedência decisões. É você mesmo tomando essas decisões, é você mesmo tomando consciência disso. Então, uma das possibilidades que existe para explicar isso é que você acessou rapidamente como consciência que é, e mesmo que ao nível aparentemente físico o personagem não chegue a ter a clareza que acessou isso, ele pode ter acessado isso intuitivamente e automaticamente e ter tomado a decisão e feito a escolha com seu livre-arbítrio. Então essa decisão pode ser tomada com antecedência? Pode, pela consciência pode, porque ela tem acesso aos pré-cálculos. Então isso seria já em si uma possibilidade, ok? Outra questão é a seguinte: você está partindo da consciência, gerando informações e aparentemente tendo um corpo e num espaço e no tempo, se deslocando e tomando e fazendo escolhas ali através de um processo biológico que também é programado, né? É fruto de uma programação. A biologia, ela não existe em si como matéria, mas ela existe como parte do programa e ela gera corpos, gera cérebros, gera sistemas nervosos, todos virtuais, ok? Então, e gerencia toda essa informação em conjunto conosco e com as nossas atitudes e reações e escolhas para que a coisa funcione de uma forma fluida e rápida, ok? Mas existem delays eventuais, né, até nesse processo, porque entre você perceber uma situação, tomar sua decisão com consciência, isso refletir através do fluxo, né, da simulação até por dentro do cérebro. O cérebro é um elemento, vamos dizer, de contato, de comando interno do corpo, inclusive para muitas funções automáticas, que aliás tem outra situação, né? Existem situações, como situações de risco, onde automaticamente o nosso organismo, que se desenvolveu para tentar sobreviver, né, ele automaticamente pode fazer algumas escolhas, que nem de lutar ou fugir, né? Existem, que são coisas atávicas e radicais ao organismo, né? E você, às vezes, é tão rápido para te ajudar a sobreviver, né, que você não há tempo realmente de você raciocinar e você segue o comando e pronto. Outra coisa é o seguinte: você pode ter preconceitos, né, decisões pré-feitas que você nem está consciente, mas que foram aceitas por você ao longo da sua vida, por exemplo, através do marketing para comprar coisas, né? E você tem aquilo lá pré-guardado e às vezes você está tomando uma decisão meio automaticamente, sem dar devida atenção, sem estar 100% presente e sem analisar aquilo que você mesmo se apresenta em função daquelas programações que você se colocou. Existem as programações biológicas, que são da sobrevivência, existem outras que são verdadeiras lavagens cerebrais do marketing, por exemplo, para citar uma, né, em que você, às vezes, toma decisões por impulso, mas por não estar consciente, por não estar presente, por não estar analisando as próprias decisões. Aí você vai dizer: não foi você que tomou. Foi você sim, você se deixou seguir no automático pelos seus preconceitos, pelos seus programas mentais internos, decididos por você ou não, né? Ainda é uma escolha sua. Agora, por isso que você estar presente e consciente, mesmo que você sinta e perceba impulsos numa direção ou noutra, né, em determinadas situações, ou na maioria, vale a pena você tomar cuidado, avaliar bem se isso é a decisão que você quer, intuitiva ou racionalmente, ou por ambos, e fazer a sua escolha. Você sempre vai poder fazer isso. Agora, tem casos onde, em situações de risco, né, você vê um leão correndo na sua direção, é melhor você correr, e correr mais rápido do que os outros, certo? Que essa é uma piada antiga também, né? Não precisa correr mais rápido que o leão, precisa correr mais rápido que os outros. É uma visão, é uma piada extremamente egoísta, mas ela ilustra bem a situação. Agora, não precisa ficar pensando muito, não é? Você quer proteger o seu avatar para que ele dure mais, para que você tenha mais experiências, né? É para isso que você tem determinados instintos. Então, alguns instintos é melhor seguir, não adianta ficar avaliando muito. Mas tem outros instintos, né,
que você pode perfeitamente pensar e avaliar e ver se eles ainda são válidos, inclusive neste ambiente, porque nós, milhares de anos na caverna e na selva, né, agora na cidade, muitos desses reflexos não são úteis para você, né? E eles são eventualmente biológicos e cerebrais, né? Aparentemente, ainda que no fundo seja por uma programação biológica e cerebral, né? Mas eles vão sair antes de realmente você fazer a sua escolha, e às vezes você nem fez escolha nenhuma e saiu correndo e pronto, porque foi a melhor decisão que podia tomar para seguir vivo. Então, sempre vai existir. Agora, se você parte do ponto de vista que a realidade é material, que o seu corpo é material, e que a consciência é apenas um acidente de percurso, daqui a pouco você vai achar que o seu cérebro, né, no caso como esses cientistas, está predeterminando as coisas que você depois inventa uma explicação. É claro que em muitos casos a gente faz escolhas sem pensar, no automático, por crenças, por biologia, e depois inventa explicações de que escolhi isso por isto ou por aquilo. Isso também ocorre, é claro que ocorre. Mas isso não quer dizer que você não tem livre-arbítrio, que você possa se conhecer, se livrar das superstições, sobrepujar suas programações e passar a tomar um maior número de decisões, que elas, na maioria do seu tempo de vida, não precisam ser automáticas, podem ser razoáveis, pensadas ou intuídas, né? E antes que você decida, vá lá e faça, né? Então, sim, existe o livre-arbítrio, e sim, existem situações onde você nem espera por ele, sim. Agora, se você, o que esses cientistas estão tentando concluir a partir de pressupostos errados é que o livre-arbítrio não existe, que todas as decisões são automatizadas e você é um mero observador. A consciência é um mero acidente da massa encefálica, da matéria, né, da evolução biológica, e ela só está aí para observar. Que sentido faz isso? Né? Nenhum, zero, né? É obviamente uma conclusão. Para vocês terem uma noção, e eu gosto sempre de ter essas perguntas em mente, há muitos anos atrás, né, em algum ponto no final dos anos 90, eu não lembro exatamente a data, a revista Science fez uma pesquisa e levantou quais eram as principais questões mal respondidas ou pendentes de resposta pela ciência. Quais eram as principais questões pendentes? Como eram 125 anos da revista Science, eles foram até 125 questões não respondidas pela ciência, começando das que ranquearam como mais importantes para as menos importantes. Tá? E é uma pena dizer, né, alguém pode se surpreender com isso, que essas perguntas, né, 15 ou 20 anos depois que as perguntas já são mais antigas, mas a revista, há 10 ou 15 anos atrás, listou essas perguntas e elas continuam válidas até hoje. As duas primeiras, principalmente. A primeira é, do que é feito o universo? Ponto. Então, assim, você pensa que a ciência está muito avançada, então é assim, aviso a você, a ciência não sabe nem do que é feito o universo. Pasme, né? Muito menos pode garantir que ele é feito de matéria e por todas as evidências que hoje tem, ela não pode garantir, ela devia abdicar da ideia de que a matéria é o que compõe o universo. Tá? Não é. Né? Existe, por exemplo, se você pegar a relatividade de Einstein, mostrou que E igual a mc ao quadrado. Então, energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, você consegue calcular a equivalência entre massa e energia, ou seja, dando a impressão que a massa a matéria é apenas um estado possível da energia, né? Um estado mais consolidado, como se fosse o gelo em relação à água e ao vapor. Tá? Então, isso você consegue descobrir entre energia. Agora, tanto energia como massa são informações, né? É informação. Tá? Então, do ponto de vista da física digital, tudo é informação, inclusive energia, inclusive massa. Tá? E você tem também a questão aí da segunda questão, né? A segunda questão ela assume um erro já logo na primeira, né? É muito curioso, né? Porque eles não sabem, obviamente, do que a realidade é feita. Aí eu falei, perdão, mais um complemento, né? Do que a realidade é feita, do que o universo é feito, né? Do que é feito o universo? Essa é a primeira pergunta. Então, tem essa questão da massa, da energia pela relatividade, tem a questão da física quântica mostrando
que as partículas que pensavam ser materiais, na verdade, são informações, conjuntos de probabilidades de ser isto ou aquilo, aqui ou ali, né? Então, nada mais são do que nuvens de probabilidade ou de informação, tá? De estados possíveis da possível matéria, que não é matéria, né? Então, a quântica mostra que são probabilidades, né? São informações de possíveis existências alternativas, é isso que a física quântica mostra, que são as partículas, e tem a física de partículas daqueles grandes aceleradores nucleares que vão quebrando a matéria e mostram que a matéria é espaço vazio e vibração energética, de alguma forma, que é o que eles encontram. Eles não encontram, quebram partículas, né? O átomo quebrou em 3 partículas, depois as 3 partículas quebraram em outras, e só encontra espaço vazio. Então, a única coisa que se encontra lá é informação em espaço vazio. E espaço também é informação. Então, tudo caminha na direção da física digital, que fala que tudo é informação, ok? As pistas vão todas nessa direção, ainda que muitos resistam bravamente, achando que a realidade é material. Então, a primeira pergunta é essa. E a resposta para os cientistas é que a realidade, em princípio, é material, mas isso é uma crença, porque até agora não provaram e não vão provar. Quanto mais se aprofunda, mais se mostra que não tem como provar que a realidade é material. Então, a primeira pergunta, do que é feito o universo. A segunda é qual a fonte biológica da consciência. Então, ela assume um erro já sobre a primeira pergunta, que não está respondida, que ela assume que a realidade é material e que a matéria, a biologia vem da matéria, é matéria também. Então ele quer saber de onde vem a consciência, qual é a fonte material, biológica da consciência. Essa é a segunda pergunta. A primeira pergunta é honesta, do que é feita a realidade, não sabe. E a segunda pergunta assume que a primeira está já respondida, que a realidade é material e que a matéria gera biologia e que a biologia gera consciência. Então jamais vão chegar a responder a segunda pergunta dessa forma, porque ela já parte de um erro. Então é um exemplo clássico de como o cientista também erra. O cientista é humano e ele erra como qualquer um, ok? E quando ele parte de pressupostos errados, o certo é ele partir de algum pressuposto, não ter certeza e não confiar no pressuposto até que ele tivesse provado. Mas quando ele assume que determinado pressuposto é correto, porque é óbvio, então ele assume que a realidade é material, porque isso é óbvio, sendo que não tem obviedade nenhuma nisso, apenas parece óbvio, né? Ele parte de um pressuposto errado e encontra uma resposta errada. E aqui, no caso, a nossa resposta errada é que não existe livre-arbítrio, porque o cérebro decide, o cérebro é material e toma decisões antes da sua consciência. Não. A realidade é consciência. Consciência é a única realidade, é a última realidade, lá no fundo, aquilo que está atento e percebe tudo. O pano de fundo da realidade é a consciência, é ela que gera tudo, né? Então, o modelo MyBigTalk explica tudo isso desta forma, né? Então, essas percepções aparentemente incorretas, essas conclusões incorretas dos cientistas, vêm de pressupostos mal tomados e incertos e de preconceitos, né, adquiridos no início. Então, a partir do preconceito materialista, tudo vai apontar na direção errada. Agora, se você é consciência, você escolhe. A consciência fez experimentações, cresceu, evoluiu, né, se desenvolveu, chegou a evoluir no ponto de decidir se desmembrar, né, gerar a possibilidade de interação de uma consciência com a outra através de nós, consciências individuadas, tá? E não estou falando do personagem, estou falando do piloto do personagem, e depois, evoluindo, criou realidades virtuais como esta, que tem regras muito justas, de tal sorte que parecem materiais, aonde nós, consciência, experimentamos esta realidade através de avatares, né, eletrônicos, por assim dizer, que parecem reais, parecem biológicos, né? A partir dessa evolução, deste cenário, a partir do Big Bang digital, ok? Então a consciência é fundamental, a consciência toma decisões, não existe outra coisa para tomar decisões, porque não existe outra coisa que não seja consciência, ok? Todo o resto é percepção e faz parte do jogo e faz parte da realidade. E a gente escolhe vir para cá porque aqui é uma realidade legal para experimentar, né? Para experimentar sem risco de danos reais finais, ok? O personagem, qualquer dano que sofra, ele sempre, no final,
vai ter uma vida útil e vai ter outra possibilidade daquela consciência pilotar outros personagens e continuar aprendendo, ok? Então, a consciência é fundamental, todo o resto é derivado, né? Então, a consciência tem o poder de escolher, né? Tem o poder de escolher, experimentar, decidir e aprender ou não, inclusive desperdiçar tudo, né? Se decidir, ela tem esse livre-arbítrio. Tanto é verdade que você pode ver aí à sua volta, dá uma olhada quantas pessoas estão desperdiçando neste momento a oportunidade de crescer, de fazer algo útil para si mesmo, de evoluir, de crescer, de ter essa oportunidade de evoluir a sua própria consciência. Então, assim, tanto tem livre-arbítrio que um monte de gente joga fora as oportunidades de evolução, né? Talvez não exista exemplo mais claro do que este. É como eu costumo dizer, né? O meu exemplo, que vem à mente, a metáfora, é de um suco de laranja. Você pega meia dúzia de laranja, espreme, faz um suco, né, delicioso, com potencial maravilhoso. Em vez de usar o suco, você joga o suco fora e fica mastigando a casca. Isso é mais ou menos uma oportunidade perdida de evolução. Como eu descrevo, uma oportunidade de evolução perdida. Então, não se iluda achando que não tem livre-arbítrio, né? O que existe é o seguinte, né? A gente não tem livre-arbítrio, como eu sempre digo, para fazer qualquer coisa. Você vem de uma série de consequências de escolhas, está em determinadas situações, onde você tem um número de escolhas, em geral muito maior do que percebe, porque o nosso ego, as nossas crenças e o nosso medo não nos permitem perceber todas as opções que temos. Quanto maior o medo, maior o ego, né? Maior a nossa ignorância, menos opções percebemos e nos sentimos mais limitados. Quanto mais crescemos, mais evoluímos, mais opções percebemos. Ainda assim, as opções, apesar de muito grandes, as alternativas disponíveis, elas não são infinitas para cada situação dada, né? Agora, elas são infinitas no geral e a longo prazo, né? Mas no curto prazo, alguma série de escolhas anteriores nos trouxe a determinadas situações e a gente tem um número limitado de escolhas. Por exemplo, eu estou aqui agora na cidade de São Paulo, no Brasil, né? No bairro da Saúde, Vila Mariana, como queira chamar aqui, né? E eu não estou na China, não estou na Lua, não estou em Alpha Centauri. Eu não posso escolher agora estar em algum destes lugares com este personagem, este corpo aparentemente físico. Eu não, por mais que eu escolha estar em outro lugar, vai ser, né, matematicamente mínima as probabilidades de eu conseguir me materializar num lugar desses, né? Infinitamente pequenas, né? Tenta aí vocês, se conseguir, apareça aqui do meu lado que eu vou levar um susto, quem sabe eu vou para o meu próximo personagem, né? Porque fica à vontade para tentar, vamos lá, eu gostaria de levar esse susto, apareça aqui do meu lado, né? Então, assim, você está na China, apareça do meu lado. Você está em Portugal, apareça do meu lado. Você está na aclimação, apareça aqui do meu lado agora. Você está na Lua, apareça aqui do meu lado agora. Você está em Marte, né? Então tem coisas que o conjunto de regras desta realidade não permite. Se fosse um sonho que tem um conjunto de regras, é uma realidade. O que é um sonho? Uma realidade virtual, criada em geral por você mesmo, talvez com a ajuda do sistema e de outros, ou não, né? Mas em geral criada por você mesmo, onde qualquer coisa é possível, porque quem está fazendo as regras do sonho é você, né? Então você pode voar, pode desaparecer, pode interromper, pode saltar, pode se teletransportar. Num sonho, você pode fazer qualquer coisa que o seu personagem do sonho acredite que possa, inclusive voar, né? Então, mas é um conjunto de regras soltos. Aqui é um conjunto de regras mais formal. Então você não pode fazer determinadas coisas. Então, as coisas geralmente têm causa e consequência, né? Então, você chega aqui hoje com estas opções como consequência das escolhas que fez antes, né? Das intenções que usou para escolher, né? Foi escolhendo, chegou aqui. Então, agora você tem um rol de opções que quanto mais aberta a sua mente, quanto mais expandida, quanto mais evoluído, mais opções você percebe. Mas elas são limitadas, sim, agora, tá? Neste momento. Então, você tem que escolher entre o rol. Eu posso me levantar, posso sair pela porta, posso apagar a luz, posso olhar na janela. Então, tem um conjunto de coisas, né, que eu posso escolher agora. E, no momento seguinte, em função das escolhas que eu continue fazendo, as opções vão se descortinando, né? Então, o meu livre-arbítrio funciona dentro desse pacote, dessa sistemática de funcionamento. Isso é uma das regras do jogo desta realidade, ok? As outras realidades
são diferentes. As do sonho, por exemplo, muito diferentes. É muito legal você ter uma percepção melhor do seu sonho, de repente um sonho lúcido, onde você perceba o que está fazendo e perceba que pode fazer escolhas, né? É quase que nem um filme do Matrix num sonho, né? Você pode parar as balas num sonho. Aqui vai ser muito mais difícil, ok? Então, espero que isso tenha ajudado a esclarecer um pouco sobre livre-arbítrio, sobre consciência, sobre ambiente, sobre realidade virtual, sobre My Big Toe. Então, para lembrar de novo, quem quiser entender mais sobre isso, né, existem os 3 livros traduzidos em português, esse é um deles, né? Minha Grande Teoria de Tudo, de Tom Campbell, que está sempre aqui atrás, né? Entende, te ajuda a entender melhor, né? Eu percebo que tem muita gente ainda hoje me perguntaram, mas o que é My Big Toe? My Big Toe é um livro, é uma teoria, é um mapa da realidade, pesquisado pelo físico Tom Campbell e especialista em consciência, usando estados alterados da consciência em experiências repetitivas, até poder tirar conclusões suficientes sobre o funcionamento da realidade, sobre o que somos, onde estamos, o que estamos fazendo aqui, né, qual a nossa interação com a realidade, o que ganhamos ou perdemos, o que podemos fazer aqui, o que podemos fazer em outras realidades, existem outras realidades, existe um multiverso de realidades, existe um monte de coisas, né? Como o futuro é calculado, como que esses dados são armazenados, como que você pode ou não acessar essas possibilidades futuras, né, que não estão fechadas, não estão determinadas. My Big Toe é sobre tudo isso e muito mais, é uma teoria de tudo. TOE é teoria de tudo. Isso não é uma teoria física, apesar que seja, né, mas no sentido de explicar para cientistas em equações. Isso é uma explicação em linguagem plana da realidade, como eu estou fazendo aqui para vocês, né, e que você tenha um conjunto real do funcionamento da realidade e da sua interação com ela, para que você entenda melhor as regras do jogo. É isso que é My Big Toe. Então, cabe dizer aqui, porque muita gente nova entrando aí não faz a menor ideia e não percebeu, às vezes, que nós estamos falando do conteúdo de um livro de um cientista, né, fidedigno, com experimentação, com uma vida profissional, 40 anos de estudo, né, 40 anos de trabalho em simulações e 40 anos de estudo em pesquisas sobre a consciência, né, utilizando estados alterados. Ele começou isso lá nos anos 70, né? Então daqui a um pouco vão ser 50 anos, né? Ele já esteve aqui no Brasil, em São Paulo, né? Nós temos aí o nosso EAD baseado nessa visita dele e nesse material que ele deixou para nós, que a gente gravou, né? Então, assim, My Big Toe é tudo isso. Então, quer saber mais sobre a realidade, entender melhor sobre você, o seu funcionamento, o seu relacionamento com a realidade e com o outro, que habita a mesma realidade aparentemente externa, e que na verdade a realidade externa é aparentemente externa, porque no fundo tudo é reconstruído em você a partir de informação, você é consciência, né? E você pilota esse personagem, né? Que é uma percepção sua também através da programação da realidade, ok? Então, isso é uma pincelada rápida, livre-arbítrio é o tema principal, e assim, essas questões desses cientistas que às vezes acreditam que não existe livre-arbítrio fazendo determinadas experiências, é porque eles partem de pressupostos errados, partem de pressupostos materialistas, ok? Enquanto partir de pressuposto errado, tira a conclusão final errada. É que nem aquele sistema do computador, né? Quem mexe com computador há muitos anos sabe que existe um ditado fantástico em inglês, que é super simples: cheat in, cheat out. Se você põe porcaria para dentro do computador, o computador devolve porcaria, ok? Então, assim, se você parte de informação ruim, você nunca vai chegar à informação boa, né? Exige cuidado, né? Existe cuidado com o que você está assumindo e confirmar se aquela... E perceber se tem alguma assumption que você fez sem perceber, parte do seu preconceito, né? Isso é o que a boa ciência deveria fazer e muitas vezes não faz, e acaba levando o ser humano que acha comum, médio da rua, que acha que o cientista é um cara muito superior, e o cientista é um ser humano, ele parte de princípios errados, chega a conclusões erradas, divulga na ansiedade de ser reconhecido, e a gente acaba sendo levado a conclusões errôneas, ok? Então espero que isso tenha ajudado a esclarecer aí, tá bom? E bom sábado para vocês todos.